Bom dia, boa tarde, boa noite! Começa agora o episódio número 7 do Africanismos, o podcast dedicado às culturas da diáspora africana. Eu sou Carlos Francisco de Moraes, docente de literaturas portuguesa e africana no curso de letras da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, falando de Uberaba para o mundo. No episódio de hoje, terei o prazer de conversar com Guilherme Oliveira, graduando do curso de História aqui da Gloriosa, que também tem uma carreira como artista de hip hop, área em que é conhecido como MC Mestiço. Além do diálogo com ele, teremos também a oportunidade de ouvir algumas de suas composições mais brilhantes. Para você já sentir a força da palavra do MC Mestiço, vamos começar tocando a primeira, intitulada Fantasmas no Meu Bolso. Boletos não pagos, são números mal assombrados. A falta de dinheiro me assombra. Dos cobradores na minha sombra, tenho medo. Tô rezando por presidentes mortos na minha conta. Ouço vozes, com que frequência o tempo todo dizem isso. Saldo negativo, ei, saldo negativo, ei, saldo negativo, ei. Espíritos no ombro e a carteira vazia. Demônios no armário e a despensa vazia. Dores no estômago e a barriga vazia. Quanto mais medo, mais a garrafa se esvazia. Espíritos opacos dizendo meu nome. No jogo do copo eu bebi de gole. Pacos de dinheiro e o medo some. Assombrações no crédito e ninguém mais dorme. Ei, carrego fantasmas no meu bolso. Eu calabouço. 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 Ei, abri a geladeira e tomei um susto. Fantasmas se divertem e eu tô sem um puto. Pastores são ricos, preciso ir mais no culto. A fatura do cartão no futuro da caixão. Tô lendo a Bíblia, quem sabe a dívida é perdoada. Joguei na Mega, quem sabe eu sou abençoado. Minhas finanças tão amaldiçoadas. Fui no gerente do banco e ele tá com a cara pálida. Minha condição financeira é sobrenatural. Eu devo até o pastor da Igreja Universal. Peguei um empréstimo, vendendo a minha alma. Meu pior pesadelo é não ter nenhum real. Falando em línguas mortas com o cobrador, virando o pescoço pra cobrar um troco. Minhas dívidas são tipo história de terror. Todo mundo que já viu um dia já se assustou. Carrego fantasmas no meu bolso. Eu calabouço. Ei, 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 pela falta de dinheiro fui possuído. No centro me disseram que era espírito. Remédio pra encosto, um bom salário. Segui o conselho do diabo e roubei o dízimo. Tô procurando emprego até do outro lado, pedindo um trocado até pro outro mundo. Exorcizando a fome com um copo de água, assustando os cobradores, me fingindo de defunto. Tira do meu corpo essa vontade de gastar. Se ligar cobrando o ritual é dizer que não tá. Se me vê o vendedor faz o sinal da cruz. Vou fazer um pacto pra minhas contas tudo que tá. Gritei 3 vezes, tiro juros. Jogaram terra de cemitério, meu nome sujo. Dinheiro gosto, mas dinheiro é gosto. Tô pedindo grana emprestada até pro Julius. Carrego fantasmas no meu bolso. Eu calabouço. Ei, carrego fantasmas no meu bolso. Eu calabouço. Ei, carrego fantasmas no meu bolso. Eu calabouço. Ei, carrego fantasmas no meu bolso. Eu calabouço. Passamos agora então à primeira parte da entrevista com o MC Mestiço. Vamos lá? Aqui estamos novamente com Africanismos, o podcast das culturas de origem africana. Hoje faremos uma entrevista com um artista aqui de Uberaba, Guilherme Oliveira, também conhecido como MC
Mestiço. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, professor Carlos. Eu devo te chamar de Guilherme ou de MC Mestiço? Olha, como o senhor ficar mais à vontade, eu não tenho muita cerimônia, não. Que bom. Pelo pouco que eu sei de rap, quando se escolhe um nome, uma alcunha, como se quiser dizer, é uma espécie de símbolo, da proposta daquele rapper. Por que você escolheu MC Mestiço? Foi uma decisão, assim, bem pensada. Geralmente alguns apelidos surgem mais espontâneos, né, assim. Como eu sempre fui mais na minha, assim, eu nunca tive muitos apelidos. Então, quando eu realmente quis fazer uma proposta de trabalho mais séria, um pensamento de carreira mesmo profissional, eu fui pensar em nomes. E uma coisa bem, assim, frequente na minha vida foi sempre pensar na questão de quem eu sou, a qual mundo eu pertenço, ou quais mundos, né? Essa coisa meio que genealógica nossa. E eu sempre me vi como alguém, assim, vamos dizer, um híbrido, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que está ali entre vários mundos, né? Na verdade, não só dois, assim. Então, por ter essa criação por parte materna, com meus tios, primos, meu avô, que era negro, né? A gente sempre teve essa incursão nas vários tipos de culturas, né? Culturas afros e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu também tinha essa criação pro lado paterno e tal, avós brancos. E essa coisa também de nunca conseguir saber a que mundo você meio que pertence, né? Porque ambos os mundos, às vezes, eles te excluem, né? De um lado, você fala, não, você não é tanto o suficiente para isso, e no outro, você também não é tanto o suficiente para isso. Então, nessa coisa de não saber o que eu era, uma das ideias que veio à mente foi essa coisa do híbrido, da mestiçagem, né? E é interessante porque eu entrei em contato assim com algumas coisas, algumas pesquisas, e uma delas é o quadro, que agora eu não devia nem falar esse quadro porque eu esqueci o nome do pintor. É de acho que Modesto, não. É de um pintor espanhol, que é a Redenção de Can, que agora me falhou na memória mesmo o nome. Eu sempre ando na ponta da língua. Daqui a pouco a gente lembra. E é um quadro bem, assim, incrível, porque ele, assim, basicamente retrata, assim, ele, na verdade, é espanhol, mas retrata a vida no Brasil, na América, de forma geral, que você tem uma mulher negra de idade, uma mulher branca, vamos dizer, mulata, né, com a pele ali menos retinta do que essa primeira mulher negra, tem um homem branco, totalmente de pele branca, e uma criança nos braços dessa moça mulata de pele branca, né? Essa criança de pele branca. E a redenção de Cã é basicamente aquela passagem bíblica que retrata a maldição de Canaã, se eu não me engano, que é quando um dos filhos de Abraão, enfim, é sobre mais ou menos uma maldição jogada em alguém, por algum ato obsceno de que não deveria acontecer. E aí essa maldição acaba maldiçoando, acaba indo para todos os filhos para todos os descendentes daquela pessoa, que por acaso viria a ser a África, né? Tipo, é a justificativa bíblica para o desenvolvimento dos povos na África, enfim. Você está lembrando da história do Cã, filho do Noé, né? Filho do Noé. Noé tinha se embriagado e ficou nu. E o Cã viu o pai nessa situação e saiu para contar para os filhos. Para os filhos não, para os outros irmãos, né? E quando o Noé acordou, lançou essa maldição sobre esse filho que, de certa maneira, o humilhou. É disso que você está lembrando, né? Sim, perfeito, Carlos. Essa história mesmo, assim... É engraçado, né? Porque eu sei disso de cor salteado, mas, assim, às vezes eu não consigo expressar assim tão bem. É aquela coisa, né? A gente escreve bem, mas às vezes falando é outra coisa. Mas, enfim, essa história, ela basicamente dá o nome a esse quadro, que esse quadro, para mim, retrata basicamente a vida, assim, toda familiar, né? Nas Américas. E, assim,
ele meio que me deu esse suporte, né, de entendimento da mestiçagem, né, primeiro. E sem contar outras coisas também, como o próprio quadro de Portinari, né, o Mestiço. E aí toda essa amálgama de informações meio que fundou esse nome, assim, meio que criou esse nome. E semestres mais tarde, né, porque isso foi mais ou menos em 2014, dezembro de 2014, lá por 2015, no meio do ano, 2016, enfim, eu virei estudar bastante a mestiçagem no curso de História do FTM. E aí, assim, aquela coisa de você meio que entender tudo que você fez anteriormente, só que com a teoria, né? Com toda aquela questão teórica, bagagem teórica, estudar sobre isso. E, assim, entender que não era só... que todas essas expressões artísticas, tanto Portinari quanto esse pintor espanhol, ou até a Bíblia, de certa forma, eles tentavam colocar de formas artísticas essa questão que é milenar, que é antiguíssima, que é a da miscigenação. E, assim, hoje eu tenho uma concepção de que talvez todos nós sejamos mestiços, né? Que é uma coisa assim, não querendo desvalorizar as etnias que hoje são importantes, a valorização delas, mas assim, talvez no fundo, desde a primeira migração da África, a partir da África, todos nós viríamos a ser mestiços. Essa é uma daquelas verdades que a humanidade precisa de milênios para aceitar. Enquanto você falava, por esses milagres da tecnologia, eu entrei aqui no celular e já encontrei o nome do pintor, né, ao qual você se referia. É o espanhol Modesto Brocos, né? Agora, pensando nisso, então, você me permita perguntar o seguinte: a sua música é mestiça também? É interessante, Carlos, porque assim, uma das coisas que a gente tem sempre que afirmar dentro do hip hop, da cultura hip hop, que abarca o gênero rap, é que a gente está fazendo um gênero, um estilo que não é brasileiro, né? Que não é popular brasileiro, que não é da nossa origem, que não é da nossa raiz, enfim. Aí sempre tem a defesa, né, do hip hop no Brasil de que é brasileiro sim, porque faz parte da diáspora negra, né? Na verdade, assim, essa defesa, ela não é tão recente, mas, assim, ultimamente você vê bastantes rappers e artistas do hip hop brasileiro usar essa justificativa de que a diáspora negra, nas Américas, de forma geral, permite a apropriação do hip hop no Brasil. Porque, vamos colocar, hoje na minha concepção, eu entendo que o hip hop ele pode ter nascido no Bronx, nos Estados Unidos, mas ele não foi gerado lá, ele não foi germinado lá, ele não é gestado lá, né? Assim, quer dizer, gestado até sim, mas assim, a fertilização do hip hop mesmo, ela não pertence aos Estados Unidos. Quero dizer, os estadunidenses poderiam me crucificar por isso, alguém do hip hop falando isso, porque poderia ser como um desrespeito ao hip hop nos Estados Unidos. Mas eu acredito que o hip hop nos Estados Unidos deva muito à diáspora negra, né? E aí, a priori, próprio sistema, todo o sistema de som, o sistema musical do hip hop já teria origem na própria Jamaica, né? Nas Ilhas Caribenhas, que não é território dos Estados Unidos. Então, essa diáspora negra permitiria a apropriação por parte dos brasileiros do hip hop. E é um gênero que, por sua origem mesmo, já é mestiço, porque tanto na Jamaica quanto nos Estados Unidos era a partir de negros, né? Principalmente negros de condições de ex-escravizados, né? Descendentes de ex-escravizados e também imigrantes de outras partes. Nos Estados Unidos, muitos latinos, ali da região do México, das Ilhas Caribenhas, então já seria uma música mestiça. No Brasil, então, fazendo hip hop no Brasil, acredito que essa miscigenação só se aprofunda ainda mais, porque eu venho de um berço, não vou negar, sertanejo. Meus pais, principalmente meu pai, vem do campo, né, dessa coisa do campo aqui da região de Minas Gerais, dessa questão rural. Então, sempre o sertanejo raiz foi ali uma vertente muito forte. A minha mãe também ouviu bastante sertanejo raiz, mas também tem muita propriedade de gêneros populares, né, como a própria MPB, né, Partida Tropical e tudo mais, o soul brasileiro, né, com Tim Maia, Simonal e outros. Então, eu tenho isso já no meu DNA, vamos dizer assim. Então, eu sempre procurei colocar um pouco da brasilidade que eu tenho, assim. Sertanejo, eu confesso que é bastante difícil, mas eu sempre vejo um paralelo, né, entre as narrativas sertanejas, principalmente do sertanejo que a gente chama de raiz, da moda de viola, que basicamente eram
pessoas do sertão, sertanejos, contando histórias, né? Histórias basicamente rurais, sertanejas. Hoje, na cidade, eu não tenho como contar histórias sobre o sertão, sobre casos do sertão. Então, eu conto crônicas da cidade, crônicas urbanas. Então, essa tradição de narrar, eu acredito que eu ainda sou bastante fiel a ela. Então, assim, eu acredito particularmente que a minha música é bastante mestiça. A conversa continua daqui a pouco, cara podcaster. Que tal ouvir agora mais um som? Este se intitula Teresa de Benguela, referência à líder quilombola do século XVIII. Vamos lá com MC Mestiço. Meus heróis foram mais cedo pra vala, não Valhalla. De herança nós aqui só recebemos bala. Queremos um reino como o de Sabá. O monumento às bandeiras tá prestes a desabar. Construíram um império em cima de um cemitério. Desse lado do hemisfério, violência é um comércio, educação, um privilégio. Esse meu rap, um sacrilégio. Criam cadeias, não colégios, antecedentes, não ensino médio. O mundo é tipo cidade de Deus ao vivo. Eu vivo, vendo vários é pequeno que morre ainda dadinho, sem chance nem pra ser Leandro Firmino. Seus heróis vestem uniforme, os meus morrem igual o índio. Somos todos iguais, números pro governo, estatísticas pros jornais sensacionalistas. Rabo preso, todo mundo em pânico, é o nome do roteiro. Sem ficção de que aqui os pretos sempre morrem primeiro. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis morreram lutando e resistindo. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis morreram levando um tiro. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis morreram levando um tiro. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis morreram levando um tiro. É o karma de todo pobre, morrer sem velório digno. Indigente, filho de gente que não ganha nem um salário mínimo. O menino do pé descalço, de partir o coração. Confundido com bandido, morreu sem like ou oração. Todo mundo comemora quando atiram no traficante, mas ninguém comemora quando o moleque retirar um livro da estante. Quem aperta o gatilho, aperta mando de quem? A mão invisível do Estado é invisível pra quem? Querem salvar o mundo, não enxergam o próprio erro. O mundo não se salva se você morreu faz tempo. Cês não querem enxergar atrás desse celular. Olha, são células, mas alguns só veem cédulas. Curtindo a foto da criança no hospital, vai mal, enquanto ignora a criança vendendo bala no sinal. Se Jesus Cristo voltasse, seria uma criança morta na favela, mais um filho de Teresa de Benguela. Viva o país que bate panela, mas não quer saber o que falta dentro dela. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis morreram lutando e resistindo. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis morreram levando um tiro. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis morreram levando um tiro. Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis morreram levando um tiro. Voltamos agora à entrevista com o Guilherme, que o papo está muito bom, você não acha? Essa tradição da narrativa, vinda de uma cultura popular, nada é mais africano do que isso, né? Há muitas pessoas que assemelham os rappers aos griots, né? Os contadores de história, né? Homens de mais idade ou mulheres de mais idade na África que são responsáveis por manter a tradição daquela cultura por meio dessas histórias, não é? Você acredita que o rap, ou especificamente o seu rap, tem essa função também de olhar para a realidade
brasileira, por exemplo, e criar a partir daí histórias que reflitam essa realidade ou uma necessidade de mudança dessa realidade? Sim, a questão dos griots também é muito interessante, porque o hip hop, ele, principalmente no Brasil, assim, que confesso que eu tenho mais intimidade, apesar de ouvir bastante os estadunidenses, mas tem a questão da língua, que eu, assim, não tenho domínio, mas no Brasil a gente, um certo período, a gente descobriu esse paralelo dos griots, né? Descobriu sim. O hip hop teve bastante contato com os movimentos militantes, então essa troca de conteúdos, conhecimentos, propiciou que o hip hop pudesse conhecer a própria história, né? Assim, ele já contava a própria história, mas ele não tinha essa perspectiva global, né? De saber, desde em África, como que aconteciam as coisas no continente africano. Então, essa tradição do griot foi, assim, nos revelada, vamos dizer assim, a gente conseguiu ter acesso a ela e a gente começou a entender também a própria cultura hip hop, que ela tem esse DNA, né, africano, do continente africano, várias etnias africanas e das várias formas de cultura ali. E, sim, acredito que essa questão da narrativa, das crônicas, da gente contar sobre coisas que acontecem no cotidiano, na nossa vida, reflexões que tem paralelo com o griot, elas também, assim, pelo menos no caso dos MCs, elas têm uma vontade de mudança, né? Elas não somente são narrativas, só poesias, são letras de música, como elas também, acho que, como todo MC, todo grafiteiro, todo DJ, todo b-boy, b-girl, toda pessoa pertencente ao movimento hip hop, existe essa vontade de mudança. Principalmente porque se for pensar que o hip hop ele surge muito nas periferias, né? E aí na periferia é quando os agravantes sociais, como desigualdade, né, a miséria, a violência, ficam mais assim explícitos, né? Que a gente pode ver na sociedade como um todo, mas na periferia eu acredito que eles são bem mais explícitos ali e cruéis, né? Porque as pessoas da periferia sentem ali todo dia na pele esses tipos de coisa. E então toda pessoa pertencente ao movimento hip hop, vindo dessa realidade, coloca no seu hip hop, na sua prática cultural, essa vontade de mudança. Assim, eu coloco bastante disso. Apesar da gente acreditar, pelo menos eu, não ter um pouco mais de ingenuidade que eu tinha dessa mudança, de como ela pode vir, de como ela pode acontecer, porque a gente entende, hoje eu entendo que assim, as questões políticas são muito complexas e intrínsecas na nossa sociedade. Então, assim, a mudança ela não vai vindo do dia para a noite. E é uma coisa que a gente pode ver muito no hip hop, principalmente por ser jovem, que é essa falta de paciência, né, com a mudança, que a mudança tem que vir logo, agora, mas assim, às vezes demora muito tempo. Você está falando como um griot agora, né? Eu queria voltar um pouco ao princípio. Como é que o rap, ou a cultura hip hop, de maneira geral, entrou na sua vida? Ou, por um outro lado, como é que você entrou nessa cultura? Bom, acho que todo começo de história sempre tem a história do mito, né? Acho que toda epopeia começa com uma historinha ali. E assim, eu passei a contar a história de que os meus primos me influenciaram bastante. Me influenciaram bastante na adolescência e foi assim o auge daquele que a gente pode dizer hip hop radiofônico, que tocava bastante em rádio, aparecia clipes em lugares, e eles foram bastante influenciados e eu fui influenciado por eles, porque eu era assim um garoto mais tímido, mais na minha, eu já gostava de escrever algumas coisas, mas assim não tinha muita desenvoltura para o mundo, essas coisas, e meus primos meio que começaram a vir mais em casa, até porque assim a gente começava, na cidade, a gente começou a jogar bola numa quadra perto de casa e tudo mais, e a gente começou a ter uma proximidade maior, e nisso eu acabei entrando nesse mundo do hip hop, do rap, e assim, a princípio era mais pela música, né? Pelo rap, principalmente esse rap radiofônico, né? E depois eles meio que foram crescendo, né, vamos dizer assim, e foram perdendo esse contato até com a própria música. Mas eu a cada ano me aprofundava mais, e assim, logo nos, assim, 2006, mais ou menos, que eu comecei a ouvir bastante a música rap, e aí em 2007 eu já comecei, teve uma proposta de
de uma academia de música, na verdade. Uma academia, aliás, de música, não, perdão, de dança. De estar fazendo aulas de hip hop. Eles passavam na escola falando sobre essas aulas de hip hop, né, da dança hip hop, né, o também chamado street dance. E aí eu me interessei. E aí eu comecei também a praticar o que as pessoas popularmente chamam de break, né, que é conhecido como break, mas que engloba vários outros estilos também, como popping, locking. E aí eu comecei a praticar um pouco dessa dança, mas assim, eu era mais tímido, mais retraído. Aí eu coloquei na minha cabeça que a dança não era a minha vertente. E aí comecei a voltar mais para a escrita, que já era uma coisa que eu gostava. E assim, então eu considero esse o começo da minha história assim, com o movimento hip hop. Vamos dar um salto no tempo e pensar no hoje, né? Como está essa cena do hip hop em Uberaba, especificamente, do seu ponto de vista? O hip hop em Uberaba ele é bem abrangente, bem grande, assim, complexo. A gente tem de tudo, mas assim, a gente não tem tanto, vamos dizer, espaço, porque acredito que a cidade, até por ser uma cidade de médio porte, ela também não tenha tantos, vamos dizer, lugares para escoar essa cultura, né? Vamos dizer assim, escoar não, mas para apresentar essa cultura, apresentar é um termo melhor. Então, assim, fica muita gente fazendo muita coisa interessante e pouca visibilidade, poucos lugares para essas pessoas mostrarem o seu trabalho. Acho que pela cidade ser de médio porte, né, assim, de a gente ter 400, 500 mil habitantes, e também pela questão do pensamento interiorano, né, porque, assim, acho que se a gente for estudar, assim, principalmente eu, da história, a gente for estudar a cidade de Uberaba, ela tem muita razão coronelista, né? Muito razão fazendeira, né? Essa coisa de pessoas influentes precisarem de um ponto estratégico onde você poderia passar e, enfim, e você ficar ali e começar a estabelecer um comércio e ao entorno sempre existir fazendas e pessoas importantes assim, importantes, consideradas importantes, né? Enfim, então essa questão de Uberaba ser um polo mais do agronegócio, né? Da agricultura, enfim. Hoje a cana-de-açúcar, né? A própria criação de gado, que já é algo centenário em Uberaba, faz com que as pessoas da cidade de Uberaba tenham um pensamento sempre de ir para fora. E aí, nesse ir para fora, elas meio que não veem a própria cidade, o próprio berço, com bons olhos, ou olhos dispostos a construir uma cidade melhor, com um pensamento mais avançado, progressista, né? Então fica muito esse espectro conservador na cidade de Uberaba. Então, assim, hoje que a gente tem movimentações de reconhecimento de algumas partes, né, da cultura hip-hop, por exemplo, as batalhas de MC. Assim, a gente hoje, em 2020, vai fazer 9 anos da Batalha do Calçadão, que acontece no Calçadão da Arthur Machado. E hoje ela acontece já acontece dentro da Fundação Cultural de Uberaba. Então, assim, mas assim, durante 5 anos por aí, ela aconteceu de forma totalmente independente, com a ajuda e apoio daqueles que se interessavam em ajudar. Hoje também o hip hop é patrimônio cultural na cidade, através dessa Batalha do Calçadão. A gente tem algumas batalhas esporádicas, assim, fora a Batalha do Calçadão. A gente tem uma batalha que acontece hoje na Praça da Badia, que acho que é a Batalha da Capela. Tem a batalha, se não me engano, no Jardim Copacabana, que o João Felipe, se eu não me engano, faz. Enfim, tem o campo de batalha, que acontecia no Boa Vista, agora acontece no Piscinão. Então, assim, tem vários focos, né, dessas batalhas, que é um fenômeno também entre os jovens muito que explodiu. Assim, já é antigo, mas assim, parece que o YouTube, né, alavancou isso. Fora isso, a gente tem crews, né, que são grupos de dança, as famosas crews. A gente tem algumas, assim, bem antigas, como a MEB, Maestria Crew. A gente tem grafiteiros, pessoas do grafite aí também antiguíssimas, como o Clayton, né, que antigamente era conhecido como MC Tom, isso lá no meados dos anos 2000. A gente tem o Wow Effect, que é um evento que ele organiza também, e aí também hoje acho que, se eu não me engano, já conta com o apoio da fundação. Enfim, assim, hoje a cidade de Uberaba, por meio da fundação,
ela meio que apoia alguma dessas iniciativas. Mas, por exemplo, falar que a Batalha do Calçadão representa todo o hip hop em Uberaba seria generalizar, né? Seria genérico, seria meio que pensar que o hip hop é só essa diversão, esse entretenimento. As rimas são rápidas, são inteligentes nas batalhas, mas assim, elas mais têm uma proposta de entretenimento, de diversão, né? E a gente pensar que o hip hop em Uberaba é só isso, seria simplificar demais, reduzir demais. Então, assim, a gente tem vários MCs, assim, famosíssimos de Uberaba, assim, o próprio Alessandro Dornelos, que hoje está no curso de letras aqui do UFTM, o famoso que eu conheço, Bazaca, né? Ele tem o grupo, acho que um dos primeiros grupos foi ele e o Léo Zotto, de 94. Então, assim, eu nasci em 92, provavelmente em 92 eles já estavam ali conversando para fazer esse grupo. Então, pensa, eles têm quase a minha idade de hip hop aqui na cidade de Uberaba. E hoje que a gente já tem essa conversa vamos dizer assim, a máquina pública, né? E mesmo assim são alguns focos e não todo o hip hop abrangente. Algo desta cena tão vibrante como você descreve chega às rádios ou à TV, aos jornais aqui de Uberaba? Eu pergunto isso por nunca ter visto. É interessante também, porque assim, eu posso às vezes carregar um ar pessimista nas minhas letras, um ar crítico, e às vezes eu fico pensando que assim, o hip hop ele ganha mais visibilidade quando ele está envolvido em alguma coisa ruim, polêmica, por exemplo, como aconteceu de ter uma batida policial num lugar que estava acontecendo uma batalha, né? E aí, de repente, o MGTV, né, mostrar, né, no programa deles, no noticiário deles, que essa batalha estaria envolvida com esse tráfico de drogas onde teve essa batida policial. E aí fazer essa associação, né? Porque estava acontecendo ali, então com certeza tinha a ver, né? Como se, por exemplo, a gente tivesse vários escândalos de corrupção e os políticos todos ali tivessem todos a ver, né? E assim, eles se defendem dizendo que não. Mas no caso do hip hop, quando a gente diz que não, aliás, a gente nem tem essa oportunidade de dizer não às vezes, de falar que não estava associado ou não tinha nenhum tipo de vínculo com aquilo, né? Então a gente sempre já é julgado e associado a essa marginalidade. A própria Batalha do Calçadão, houve várias, assim, que eu presenciei. Nessa batalha que eu citei, eu não estava presente, mas assim, por coincidência, eu estava voltando da faculdade e pegando o ônibus para minha casa, no Terminal Leste, eu encontrei com esses meninos e eles todos revoltados, falando que tinham apanhado da polícia e tudo mais. E assim, coisas lamentáveis de hip hop que a gente vê, né? E no outro dia, o MGTV noticiando sobre essa questão das drogas, né? Do tráfico de drogas nessa praça e associando com o evento de hip hop que estava acontecendo ali. E na Batalha do Calçadão eu já pude presenciar também, assim, algumas vezes uma ação mais truculenta da polícia, que também acredita que aquilo é uma bagunça, né? Ou tipo de caos, balbúrdia, né? E assim, não respeita a questão cultural daquilo e interrompe a batalha, interrompe tudo para fazer uma batida policial, prender alguém ali. E assim, fica como se a gente tivesse uma responsabilidade por aquilo, e não como se a própria máquina pública, toda a cidade, toda a sociedade, na verdade, tivesse uma questão com o problema das drogas, que é uma questão de saúde pública, com um problema com a desigualdade, né, que é uma questão estrutural na nossa sociedade, e aí acaba que o hip hop leva essa culpa. Então, eu realmente, às vezes, vejo o hip hop muito nessas ocasiões, mas assim, para não falar que eu estou sendo só enviesado, por conta dessa parceria, desse apoio da Fundação com a Batalha do Calçadão, alguns eventos da Batalha do Calçadão, geralmente os organizadores, né, aparecem no MG falando que vai acontecer e tal, essa batalha. Alguns eventos também que andam acontecendo em escolas, como, vamos dizer, o TOI, um dos organizadores da batalha, ele faz um evento nas escolas que é da memória patrimonial, que aí ele conversa com os jovens, nas crianças. Então, às vezes, ele faz essas chamadas na televisão, né, quando tem essa oportunidade. Nas rádios, eu não acompanho muito rádio, eu também por conta dessa falta de espaço. Então, assim, eu não posso dizer com certeza, mas
É aquela coisa, acho que as pessoas acreditam muito na marginalidade do gênero, né? Então elas meio que não abrem espaço, então as portas de início sempre ficam fechadas, a menos que você tenha alguém que te indique, que fale, não, isso aqui é da hora, é firmeza, então vamos abrir as portas para ele. A cultura hip hop já tem 30, 40 anos, mas ainda lida com esses estereótipos. Você, pessoalmente, como é que você lida com eles? Bom, eu sempre fui muito tranquilo, fui muito na minha. As pessoas me veem com uma cara mais de sério, mais assim, sisudo. Acho que faz parte, assim, do meu jeito de ser, mas acaba meio que entrando nesse caldo do estereótipo. Porque quando você vê uma pessoa ali mais carrancuda, mais séria, vamos dizer assim, com os trajes do hip hop, se vestindo de forma que esteja em coerência com a streetwear, né, que é essa moda urbana, que tenha alguma coisa ali de lastro que você associa às periferias, ao hip hop, enfim. As pessoas já te veem com maus olhos, né? Elas já não, assim... Primeiro existe aquela coisa clássica, chavão, né? De que a pessoa muda de calçada, que a pessoa segura mais forte a bolsa. Mas eu acredito que ainda existem outros estereótipos, como assim, as pessoas não esperam muito de um cara de aba reta, boné aba reta, de brinco, de tatuagem, de roupas largas, né? De camisa larga, calça larga, de um tênis de skatista. As pessoas não esperam desse indivíduo algo intelectual, não esperam algo incrível, algo que possa, sei lá, te surpreender de certa forma positiva. Ela sempre espera algo mais assim, ligado a justamente a forma que ele está vestido, que é algo, ele pode, sabe, pertencer a algum grupo de hip hop, pode morar na periferia, ele pode, sei lá, pichar os muros, né, como as pessoas falam, enfim. Então, elas não acreditam que essa pessoa possa ter uma complexidade maior de intelectualidade, de inspiração, uma coisa poética, assim, que fuja a esse estereótipo da pessoa da periferia, da pessoa hip hop, né? Do humano. É muito isso, humano. Você é sempre humano. Humano, assim, eu até gosto dessa palavra, né? Porque tem essa coisa de irmandade, né? De irmão. Mas para as pessoas, humano é sempre aquele cara que ele é o cara da periferia, ele é o cara bruto, né? Humano hoje seria tipo o caipira. Humano é o caipira das cidades, né? É aquela pessoa que você não espera muita coisa, que se veste a caráter, né? De acordo com a realidade dela, e você nunca espera uma coisa além daquilo. Mas acredito que muitos manos e minas possam surpreender as pessoas. Você é um mano que chegou à universidade? Sim, eu acredito que sim. Eu converso isso muito com a minha companheira Thaís, que também faz letras, né? Que ela, aliás, que a gente conversa muito sobre isso, sobre eu ser essa quebra de estereótipo, né? Acho que, assim, as pessoas nunca esperam também uma fala doce, uma fala sensível de alguém vestido assim, de alguém que tem essa imagem séria, carrancuda, pesada, né? Assim, as pessoas lembram muito o Mano Brown, né? A gente pensa assim no rap, pensa no Mano Brown, aquele cara sisudo, sério, bravo, que fala umas gírias e, assim, apesar de ser super sensível nas suas letras com a sua realidade, as pessoas meio que não esperam que ele fuja daquilo. Que ele, assim, por exemplo, quando ele vai falar sobre política, as pessoas meio que ignoram o falar dele sobre política, ignoram o falar dele sobre outras coisas, porque acham que ele está preso só àquilo. Eu não gosto de me ver como preso só a isso. Eu acho que o Brau também não gosta, e nenhum cara, nenhuma pessoa do hip hop goste disso. A gente é, assim, muito complexo, né? Essa coisa de artista. Para nós é muito negado isso de ser artista, né? A gente é sempre rapper, né? Rapero é até um termo brasileiro. A gente é sempre rapper, a gente é sempre alguém do hip hop, a gente não é artista, né? A gente não pode ser um artesão, por exemplo, um artesão das palavras, um artesão do spray, né, da tinta. E a gente sempre fica nesse estigma, né? E quando eu entrei na faculdade, era não só para quebrar esse estereótipo também. Assim, minha mãe sempre me incentivou a estudar, fez de tudo para mim poder estudar mais, vários níveis que ela não pôde ter acesso, né? Como o ensino superior. E aí eu pensava justamente isso. Como que eu posso aliar essa proposta, né? Que já que eu sou um humano, alguém do hip hop, uma pessoa do hip hop, que faz rap, faz música rap, e o que eu vou estar fazendo na faculdade? Qual vai ser a minha missão dentro de uma universidade? Qual vai ser minha proposta? E conforme o passar dos anos, como eu converso bastante com a minha companheira, Thaís,
eu acho que uma das minhas missões ficou sendo essa, meio que de quebrar o estereótipo. Quando você vê ali um aluno ali de boné à barreta, de brinco, tatuagem, enfim, com todos os adereços possíveis, você não espera uma pergunta complexa sobre o autor que a gente está estudando. Você não espera que ele entenda sobre Nietzsche, que ele não tenha entendimento sobre Sócrates, Platão e sobre Schopenhauer, mas assim, e outros autores, assim, porque particularmente eu gosto bastante de filosofia, mas eu estou ali meio que quebrando esses estereótipos e estigmas. O que eu ouço de você é um pertencimento a essas duas esferas, né? Tanto essa cultura hip hop, a cultura das ruas, afinal, mas que é cultura popular, né? Quanto a essa cultura da academia, da universidade, né? Aquilo que a gente pode chamar, alguns têm medo de dizer isso hoje em dia, mas eu não tenho, que a gente pode chamar de alta cultura, né? Não vamos aqui discutir essa classificação, mas eu queria saber como é que você tem conciliado esse pertencimento a esses dois espaços tão diferentes, e se você faz a comunicação entre eles. É bem complicado, né? Porque às vezes, assim, eu tenho bastante um problema de consciência. Eu sou uma pessoa, acredito que eu seja muito consciente sobre as coisas. Então, assim, eu me cobro bastante quando eu percebo que eu estou fazendo coisas, assim, quando eu percebo, aliás, quase todo o tempo, né? Então, eu me cobro se eu estou falando algo errado, certo, se eu estou fazendo algo certo ou errado, se eu estou ali naquele lugar um algo certo ou errado, enfim. Mesmo que a questão de certo ou errado seja complexa, eu meio que me cobro bastante nesse sentido. E estando na universidade, no curso de História, eu sempre me cobrei o que eu estava fazendo ali, né? Porque eu estou aqui, não só porque minha mãe me incentivou, mas assim, o que eu vou fazer com esse conhecimento, para que me serve a história, que eu acho que é uma questão também que todo historiador tem, que assim, é de tentar entender para que serve aquilo, né? A questão assim primordial da profissão, acho que você meio que pensar sobre para que ela existe, qual a função dela. E no ofício do historiador não seria diferente. Então, como historiador, eu penso no porquê de fazer história, no porquê, no para que nos serve a história, e como MC também eu penso. Então, assim, são várias vias ali que eu também usufruo delas de formas diversas, porque dentro do rap eu uso muito do conteúdo que eu já vi em história, muito dos autores que eu já li. Eu gosto muito de certas coisas, certas discussões, e isso eu uso bastante no rap. No curso de História eu também uso bastante das músicas rap também, não só as minhas, mas de outros, como também do conhecimento, esse conhecimento das ruas, esse conhecimento urbano, né? Esse conhecimento assim, mais popular também. Então eu acredito que eu faça essa comunicação, que ela esteja sempre latente. Ela não... Acho que quando você é MC historiador, você passa a pensar dos dois polos, como um historiador e como um MC. Assim, no início foi bem complicado, porque eu sempre tentava pensar em ser MC e historiador. Então, eu escrevia letras com essa ideia de meio que escrever uma história, como a gente escreve na academia, como a gente escreve no curso de História. Então, eu fazia pesquisas e tal, referências bibliográficas e tudo mais para poder criar ali o meu texto de história, né? Mas, com o passar do tempo, isso foi fluindo mais naturalmente, porque eu percebi que o próprio MC, por natureza, já é um historiador. Sim, a gente não tem as técnicas, teorias e todo esse aparato. Assim, também eu não quero desprezar nenhum dos dois, né? Nem MC historiador, nem dizer que, sabe, todo MC é historiador, mas quando a gente pensa que o MC também pode ser historiador, é no fato de que o historiador pode usar o trabalho do MC. Então, assim, eu, enquanto historiador, posso usar o meu próprio trabalho como MC. Então, eu não preciso me esforçar para ser duas coisas ao mesmo tempo, quando eu já sou elas naturalmente. Eu sei que você já está pelos últimos períodos do curso de História, não? Então eu queria te perguntar, o que você aprendeu sobre o Brasil no curso de História? A gente vê bastante coisa no curso de História sobre o Brasil, né? Uma das reclamações até, assim, às vezes é que a gente estuda muito o Brasil. Eu acho que ainda é pouco, tanto que a gente estuda sobre o Brasil, porque a tarefa deixada pelos colonizadores não foi fácil.
porque o Brasil é uma grande complexidade. Eu acho que assim, também é clichê falar que não existe Brasil em todo lugar, não existe o que há aqui no Brasil em outros lugares, mas aqui é muito complexo, dada a vários fatores, né? Desde da colonização, das miscigenações, né? Dos massacres, genocídios, da violência, de tudo que aflorou aqui nesse lugar, é muito complexo. A própria terra brasileira, né? Tão grande, tão imensa, tão diversa, das regiões do frio ao calor, da umidade, enfim, todos os climas, biomas, a fauna e flora que são gigantescas. Então, tudo no Brasil é gigante, é um trabalho gigantesco. E assim, a gente estuda bastante sobre o Brasil no curso de História. Coisas que eu também busco colocar no meu rap, né? A gente, por exemplo, quando a gente estuda ditadura, né? As pessoas hoje em dia falam muito da ditadura de uma forma nostálgica, saudosista, né? É uma visão particular de cada um, né? Mas, assim, no curso de História, a gente não é essa coisa desconstruída só por desconstruir. A gente faz uma desconstrução realmente crítica, tanto da ditadura que a gente costumou ver, tanto da ditadura que as pessoas estão ressaltando agora. Então, acredito que a gente faça, sabe, a gente coloque ali tudo na mesa e faça realmente uma análise, uma reflexão mais profunda. E eu coloco bastante disso em algumas músicas. Acho que como faço muitas músicas, às vezes eu esqueço o nome delas, mas tem uma que eu fiz, inclusive, foi para uma disciplina. Na verdade, assim, cursando uma disciplina, que era Brasil Republicano. Eu tenho o hábito de sempre escrever ali no rodapé do caderno e tal, letras, rimas, né? Às vezes vem uma rima, às vezes vem uma ideia, eu escrevo alguma coisa. E assim, vou desenvolvendo ao longo do semestre, assim. Às vezes, assim, acontece de sair um verso, uma estrofe, uma letra inteira, às vezes numa aula, às vezes isso vai lapidando, assim, mas eu ainda presto atenção nas aulas. Mas aconteceu de eu ir escrevendo essa letra e depois a proposta de trabalho de conclusão, de trabalho avaliativo, foi fazer algo, uma expressão artística, né? Foi mais livre, assim, uma expressão artística, e assim, dentro das referências da disciplina, e eu usei essa letra que eu já tinha escrito e criei uma música, que tem bastante dessa ideia, né? Do Brasil enquanto uma república de violência, né? Um lugar assim que a gente basicamente recorre à violência para tudo, e foi tão naturalizada que a ditadura, um dos pontos mais violentos da história do Brasil, se tornou também um ponto banalizado, ao ponto das pessoas chegarem a sentir saudade, exaltar torturadores, porque assim, como o brasileiro está tão acostumado com a violência, e quando assim eu falo violência, eu falo violência de todos os tipos, né? Desde assim da violência da fome, né? Até a violência da truculência policial, até a violência da corrupção política. Então, essa violência, ela meio que dessensibilizou o povo brasileiro. Então, quando a gente recorre assim aos estudos sobre o período de ditadura militar no Brasil, e a gente vê o que as pessoas estão falando sobre isso, a gente percebe essa dessensibilização. Então, assim, eu criei uma música ali bastante voltada para isso, né? Para essa questão de como a violência incide no Brasil. Então, a gente estuda bastante coisa sobre o Brasil, desde do Império, colônia, Império e República. E então eu sempre busco colocar isso nas minhas letras. Algumas coisas a gente sabe assim que são mais difíceis de trabalhar, né? Assim, fazer uma música sobre Dom Pedro, acho que seria mais difícil de trabalhar, mas assim, acho que sempre o que a gente acha que vai dar uma reflexão assim cabível, uma letra de rap, a gente está fazendo isso. O curso de História aqui é uma licenciatura. Você pretende exercer o ofício de professor? Eu tive algumas oportunidades em sala de aula, tanto com estágios, né, obrigatórios, quanto um projeto extinto, né, do PIBID, né? Extinto não, quase extinto, né, mas assim, enfim, que é um projeto muito bom, né, de colocar os alunos em contato com a realidade escolar. E nessas experiências, eu gostei bastante, realmente, assim, é claro que eu não romantizo, acho que é muito complicado ser professor no Brasil, e assim, todas as esferas, tanto do ensino básico, né, fundamental, até o ensino superior, acho que ser professor no Brasil é uma profissão de risco, né? As pessoas falam muito de ser MC ser uma profissão perigo, uma profissão de risco.
acho que ser professor também, até porque os dois têm um paralelo interessante, né, de trazer conhecimentos, de ter esse diálogo com a sociedade. Mas não romantizo, acho muito complicado ser professor, tanto a questão salarial quanto a questão de equipamentos, recursos que nos é dado, até apoio, né, da comunidade escolar, tanto de pais quanto de direção, até de políticos, das secretarias e demais afins. Mas eu acho incrível dar aula, acho muito massa, porque principalmente assim, eu que tenho essa proximidade com eles, mas assim, eu penso muito que talvez eu não tenha tanta proximidade daqui 20 anos, porque aí eu vou ter os meus 40 e tantos, e aí talvez alguém tatuado, com cabelo diferente, brinco, com 40 anos já não seja tão próximo deles. Mas ainda assim, eu acredito que a minha proximidade também se dá até nos gostos também, que também daqui 20 anos pode ser diferente. Mas hoje, atualmente, quando eu entro em sala de aula, sempre tem esse burburinho, né? Os alunos ficam falando, nossa, olha ali que diferente e tal, né? Ficam dando risadinhas. Acho que até os próprios alunos têm um preconceito contra a pessoa ali que eles veem na frente deles. Acha que vai ser uma pessoa que só vai chegar lá e falar gíria e vai tratar eles como mano e mina e não vai ter uma disciplina e não vai ter uma autoridade, respeito e não vai ter um conteúdo para dar para eles. Mas de forma geral, eu acho que às vezes quando termina a aula é surpreendente ver eles de boca aberta, assim, porque acho que se uma pessoa na universidade, como professores da universidade, às vezes assim ficam surpreendidos com a minha capacidade tanto criativa na música, quanto a minha capacidade de criar uma pergunta ou, enfim, de responder uma questão de prova, se eles ficam surpreendidos, os alunos, eles não só ficam surpreendidos, como eles reagem de forma que você vê realmente que eles ficaram surpreendidos. E, assim, é uma coisa bem bacana, eu acho, assim, que as licenciaturas fazem aqui na UFTM, né? Dessa proximidade com a comunidade escolar, de estar levando esses jovens que fazem licenciaturas, que são bem jovens, às vezes, assim. Tem pessoas mais velhas também, mas assim, todo esse espectro de pessoas que cursam as licenciaturas, levando eles para a comunidade escolar. E essa interação ela é muito bacana, assim, acho que não só comigo, assim, já ouvi relatos bem interessantes. É claro, é óbvio que a gente tem assim, coisas também bem tristes, né, sobre a educação, sobre as escolas, sobre a violência também que acontece nas escolas, mas assim, de forma geral, acho que dar aula eu acho bem legal, bem massa mesmo. Um jovem bom de papo, bom de música. Então aqui está mais uma composição do Guilherme Oliveira, o MC Mestiço, feita em homenagem à sua avó. O título é Vai Ficar Tudo Bem. Vamos ouvir? Esse ano amanheceu mais cinza, nosso jardim perdeu mais uma flor. A vida nos deixou uma ferida, aprendemos com mais uma dor. Ninguém sabe o que é perder alguém, ninguém sabe o sentido disso. Sei que os anjos querem nosso bem, a vida segue, tudo é um ciclo. Nunca é como a gente quer, mas é preciso ter muita fé. Uma despedida nunca é pra sempre, nos encontraremos onde estiver. Nunca é como a gente quer, mas é preciso ter muita fé. Uma despedida nunca é pra sempre, nos encontraremos onde estiver. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar. Porque a gente pensa nos adeus que não deu, lamenta os eu te amo que a gente não disse, e as promessas que a gente prometeu, mas nunca vai poder cumprir, nunca vai poder cumprir. Eu pensei em discutir com Deus, reclamar por ter te levado daqui, mas você me daria uma bronca, por isso resolvi escrever isso aqui. Quem sabe você possa me ouvir. Fico me culpando por você ter ido, fico pensando que podia ter feito mais. Sou uma pessoa cheia de mania e vícios, mas você sempre confiou que eu era capaz.
Nosso último encontro ainda tá na mente. Nunca vou esquecer o que você falou. Me disse pra ser feliz e sempre seguir em frente. Não posso te decepcionar, eu não vou. Sua voz e sua imagem ainda ecoa. Nossa, essa vida é mesmo estranha. Acaba quando tá ficando boa. Mas me disseram que não há morte pra quem a gente ama. Lembro da gente na varanda, conversando coisas sem importância. A senhora se foi, eu sei, mas sempre viverá nas minhas lembranças. Esse ano amanheceu mais cinza. Nosso jardim perdeu mais uma flor. A vida nos deixou uma ferida. Aprendemos com mais uma dor. Ninguém sabe o que é perder alguém. Ninguém sabe o sentido disso. Sei que os anjos querem nosso bem. A vida segue, tudo é um ciclo. Nunca é como a gente quer, mas é preciso ter muita fé. Uma despedida nunca é pra sempre. Nos encontraremos onde estiver. Nunca é como a gente quer, mas é preciso ter muita fé. Uma despedida nunca é pra sempre. Nos encontraremos onde estiver. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar. Neste Africanismos número 7, passamos agora à última parte do diálogo com o MC Mestiço. Tenho certeza de que a profundidade de suas reflexões ficará conosco por muito tempo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua arte, sobre a sua música. Como costuma ser o seu processo de composição? Há pouco você falou de uma música que fez a partir de temática de aula e tal. Mas geralmente como é que você começa a compor? Você parte da letra, você parte das batidas? Como é o seu processo de maneira geral? Olha, de maneira geral, assim, acho que eu atravesso fases, né? Assim, eu comecei só escrevendo. Eu lembro de escrever letras inteiras, assim, e era basicamente uma rotina. Todo dia eu tinha que escrever uma letra, de temas diversos, assim. Não tinha tanta técnica, não tinha tanta apuração naquilo que eu fazia, mas todo dia escrevia uma letra. Chegou um momento que eu tive a oportunidade de gravar minhas coisas, quando eu comecei a pesquisar sobre, aí eu comecei a ganhar um dinheiro trabalhando e comecei a comprar equipamentos. Então, aí quando eu comecei a gravar, eu percebi que as letras que eu escrevia já não, elas meio que eram difíceis de colocar numa batida musical. Então, aí eu parti de outro processo, que era às vezes ouvir batidas, ouvir as instrumentais, né, que a gente chama as bases, que são basicamente a percussão, a bateria e alguma coisa acompanhando, algum piano, ou seja qual for o instrumento mais melódico. E aí eu comecei a escrever em cima dessas batidas. Mas, assim, com o tempo, de forma geral, eu acho que eu criei uma forma de criação mais... Eu criei uma forma de criação, é bom. Mas a minha forma de criação, ela é adaptativa. Se eu estou na aula, por exemplo, eu não tenho como ouvir uma batida. Então, às vezes, assim, eu me guio pelo meu compasso natural mesmo e vou escrevendo acima. Às vezes no ônibus, já aconteceu. Às vezes, assim, no banco da universidade, nos lugares mais... Até numa escola já aconteceu de eu escrever, ali escrevendo rimas, seja no bloco, que eu acho que, assim, é a coisa mais romântica para o escritor, né? Escrever no papel, no bloquinho, com caneta e tal. Seja no celular também, que às vezes às vezes eu não tenho como pegar um papel. E quando eu estou em casa, e assim, tem esse momento de ócio criativo que eu gosto também, porque assim, nas escolas, quando eu estou na escola, na faculdade, ou no ônibus, ou em qualquer lugar, não é um ócio criativo, é mais aquela coisa da ideia que surge. Mas quando eu estou em casa, às vezes é muito do ócio criativo, de você estar assim, em um momento de boa, e aí você fala, não, vou fazer uma música. Aí geralmente eu coloco várias batidas, vários beats, vou ouvindo e tal, até que um me surge, assim, eu gosto dele e vou, às vezes, assim, em casa eu tenho mais facilidade de fazer de improviso. Eu vou bolando, formulando os versos na minha cabeça e depois eu só gravo, sem precisar escrever.
que é uma coisa que eu gosto também, porque meio que reforça também a minha memória. E acho que assim, flui muito, porque tem toda essa coisa do flow, né? Que seria a fluência, a levada com o MC, fala as coisas no mic. E quando você faz de forma improvisada sem colocar papel, acho que o papel é o intermediário. E quando você corta esse intermediário, fica mais fluido. Você compõe as suas próprias bases? Sim, chegou um momento que eu precisei compor essas próprias bases, porque eu aí tive esse projeto de carreira, né? De pensar em fazer algo mais profissional. E para fazer algo mais profissional, tinha toda a questão de direito autoral, royalties e tudo mais. E assim, então, para não ter esse perigo de fazer uma música que eu gostasse muito, e aí eu colocasse em algum canal, alguma forma das pessoas ouvirem, e isso fosse bloqueado por conta de direito autoral, para não correr esse risco, eu comecei a fazer minhas próprias produções. É uma coisa que eu já fazia no início, uma das primeiras coisas assim, acompanhando a escrita, era mexer em programinhas que a gente chama assim de bateria eletrônica, né? Mas assim, não só bateria eletrônica, sampler e bateria eletrônica, que é programas de produção musical mesmo. E aí eles unem essa coisa você criar uma bateria eletrônica ali rapidinho e depois samplear alguma coisa, um recorte de alguma outra música e colocar ali, juntar e faz uma música, uma batida, né? Então eu já gostava de fazer isso antes e aí com essa necessidade de fazer algo mais profissional, voltei a fazer isso, voltei a fazer mais assim, de forma mais focada, mais assim, disciplinada, né? De todo dia estar ali produzindo, porque eu acredito muito nessa coisa da prática. As pessoas ainda falavam muito em talento para mim, né? Nossa, você é muito talentoso, você tem muito talento. E chegou um momento assim que eu começava a ficar meio... Porque talento para mim eu acho que é a prática, né? Então eu sempre tive essa coisa. E aí nessa necessidade de criar de poder fazer algo profissional, eu comecei a mexer todo dia ali nesses programas de produção musical e criar minhas próprias batidas. Como é que você tem divulgado o seu trabalho? Bom, hoje em dia eu tenho ficado bem desleixado na divulgação. Eu tenho as minhas músicas nos canais de YouTube, no canal de YouTube, aliás, e pela distribuição da ONRPM, que ela basicamente distribui a música do artista em várias plataformas, né, que a gente chama hoje em dia de streaming. E aí vai de Spotify, iTunes, YouTube, enfim. E assim, eu coloco elas lá, coloco a música também no meu canal do YouTube. E antes, assim, eu tinha todo um processo de divulgação, uma coisa meio marqueteiro. Eu já cheguei até a pensar nessa coisa marqueteiro mesmo, publicitária. Mas hoje em dia, assim, eu acho que pelo cansaço também, por uma ideia mais amadurecida também do que é a minha música, do que é a minha arte. Então hoje eu coloco lá e assim, tenho intenção de que minha música seja ouvida por mais pessoas? Tenho. Assim, se eu tivesse uma possibilidade de fazer ela ser ouvida por mais pessoas, faria. Mas assim, a questão é que quando você está há mais ou menos 10 anos colocando sua música no YouTube, aí vai lá, coloca no Facebook, vai lá, coloca no Instagram, no Twitter, faz toda essa maratona, aí fala para as pessoas, lancei uma música, Quando você está fazendo isso há quase 10 anos, chega um momento que você fica se perguntando qual é a real efetividade disso. Na verdade, assim, eu alcancei bastante gente com algumas músicas minhas, como Negro Não Nego, o Abençoado Seja o que Acredita e Vai à Luta, que é um segundo disco que eu fiz, né? Alcancei bastante gente dessa forma, mas acredito que não foi só a minha tentativa, as minhas tentativas, aliás, e essa minha vontade de fazer as pessoas ouvirem. Foi uma coisa espontânea também, porque ocorreu de acontecer certas coisas que alavancaram e publicizaram essas músicas, assim. Então, não foi só essa maratona de publicar e tudo mais, de fazer todo esse joguinho, assim, de rede social, né? Que os músicos hoje abusam muito disso. Mas, então, foi essa coisa mais, assim, espontânea. Então, hoje eu meio que penso assim, é um trabalho que vale a pena? Você publicar ali e tal, divulgar a sua música para mais pessoas. Mas, às vezes, como agora, por exemplo, eu tenho que conseguir outras rendas, outras fontes de rendas, como um outro trabalho, né? Acaba também me faltando tempo. O curso mesmo também, às vezes, me cobra esse tempo também. Então, você não tem tanto tempo para esse trabalho de divulgação. Então, geralmente, eu publico nos canais ali e, assim, aviso algumas pessoas também que estão ali e é isso. É possível viver de rap no Brasil?
Eu poderia citar exemplos de pessoas que conseguiram, mas assim, seria muito romântico, seria muito reducionista, generalizador, porque essas pessoas partem de realidades muito específicas, muito complexas ali de cada qual, sabe? Então, se a gente usa o exemplo de fulano, que hoje vive de rap, que hoje é reconhecido no Brasil e fora, a gente está meio que não considerando essas particularidades ali dele, da realidade dele. Então, assim, você falar é uma coisa assim que eu gostaria de poder falar para um jovem que vem assim em mim e fala: "Nossa, mestiço, como faz para ver de música?" Eu falo: "Cara, é só você ir e tentar." Eu gostaria de falar, mas assim, é muito aquela coisa do coach, né, que eu não acredito assim, que as pessoas hoje em dia fazem bastante. Então eu sempre falo, ó, é complicado. Tipo, eu mesmo, eu sou exemplo disso. Tentei das formas que eu tive acesso, e eu acho que eu ainda tive muitas possibilidades. E assim, não é reclamando, mas eu não consegui viver de rap. Não consegui uma renda, eu não falo nenhuma renda fixa, mas assim, uma renda constante que pudesse me manter, pagar minhas contas e tudo mais. Porque é muito relativo, né? Por exemplo, venda de CD, hoje em dia não vende mais CD. Aí você tem uns royalties de plataformas digitais, por exemplo, que eles depositam ali numa conta que já cai para você na hora ali, que você só precisa, na verdade, se você usa algum desses bancos virtuais, enfim, é super fácil, super prático. Mas se você também não tem uma visibilidade milionária na casa dos milhões, esses royalties vêm em questão de $5, $6. E é claro, o dólar hoje em dia está bastante alto, é até bom, mas para quem faz música e ganha royalties, porque geralmente é em dólar, mas ainda assim é pouco, vem uns R$ 20 ali e tal por mês, e isso não paga nenhuma conta de água no Brasil. Então é complicadíssimo. Aí shows também é muito relativo, porque dependendo da região que você tiver, existe assim pouca demanda, né, de shows. Por exemplo, aqui Uberaba, que acabou se tornando uma cidade meio universitária, que tem bastante festas universitárias, até tem bastante, vamos dizer, momentos de shows ali, de eventos, né, voltados principalmente assim para esse público de humanas. Porque a gente sabe que tem eventos gigantescos em Uberaba para universitários, mas esses eventos o rap não entra como rap, né? Ele entra mais através de DJ, que toca funk e tal. Então, assim, essa micro temporada de eventos que acontece às vezes também é relativa, porque ela depende justamente do semestre, né? De quando começa e termina o semestre. Então, geralmente, assim, no começo do semestre é mais latente, tem mais eventos, no final do semestre também, mas aí você sempre tem um momento, assim, sem eventos. E aí você fica um momento sem renda, né? Que, assim, considerando que ser artista é uma profissão de risco total, né? Porque você não tem essa seguridade, essa segurança financeira, mas ainda assim é complicado, né? Se você quer viver dessa forma. A minha próxima pergunta vem de um vídeo do YouTube que eu assisti há algumas semanas. O propósito era mostrar a casa de um rapper americano. Eu confesso que não guardei o nome, talvez pelo escândalo que eu senti vendo aquilo. Mas eu quero te perguntar, é uma espécie de provocação, a partir do que eu vi na casa dele. Um rapper que tem na sua garagem 30 carros importados, ainda é um rapper? Essa é uma provocação bem interessante, porque eu, da minha posição hoje em dia, da minha posição de pensamento, posição até intelectual, apesar dessa palavra às vezes ter um certo asco, né? Algumas pessoas não gostam, mas enfim, da maneira que eu penso, eu acredito que o capitalismo, as formas econômicas do nosso mundo hoje em dia se apropriaram da cultura hip hop. E quando a gente vê rappers ostentando essa fortuna, ostentando todo esse consumismo, esse glamour do consumismo, a gente sempre pensa naquele chavão, que no Brasil se tornou chavão, a favela venceu, que a periferia está no alto. Mas assim, eu sempre penso que como a periferia ou a favela vence através de um só. Aí você fala, mas ele emprega outras pessoas da comunidade dele, mas aí que tá, ainda assim é uma comunidade bem reduzida. Se a gente considerar que a periferia, por questão até estatística, ela é a maior parte do mundo. O mundo é mais periferia do que qualquer coisa. A gente vê aí a classificação dos mais ricos, né? Às vezes são 5% detendo mais da metade da
renda econômica do mundo. Então, são coisas absurdas. Então, se a gente for pensar assim, mais da maioria da população mundial é pobre, mais da maioria da população mundial é periférica. Então, quando um hip hopper, né, um rapper, ascende e ele leva um pequeno grupo ali da sua comunidade, é complexo, é ambíguo, porque a gente pode falar tanto que ele levou essa comunidade dele, ou ele incentiva outros da comunidade, de outras comunidades, a ascender socialmente, como a gente pode falar também que ele faz parte da máquina, que ele faz parte de todo esse processo econômico, de manter uns com poucos, e, aliás, muitos com poucos, e alguns com muitos. Então, assim, ele meio que está rodando as engrenagens, está fazendo parte dessas engrenagens. Então, assim, é complexo. Eu confesso que, por causa desse boom do hip-hop radiofônico nos anos 2000, 2005, existia muito desses programas. Não sei se eles voltaram agora, porque eu também não acompanho. Que era basicamente algum entrevistador, e aquela coisa de subcelebridade, né? Algum entrevistador indo na casa de alguma personalidade da época e vendo os carros, vendo os móveis, vendo as roupas. Coisa que a gente vê ainda muito em programas da TV aberta brasileira, né? Não com rappers, mas com sertanejos, com até funkeiros também, mas enfim. E eu via muito esses programas assim, às vezes um brilho nos olhos, mas aquele brilho nos olhos adolescente, né? De pensar, nossa, tipo, essa pessoa pode ter acesso a tudo isso e ela surgiu do mesmo lugar que eu, legal. Mas aí, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que aquilo era meio que ilusório, é fantasioso, é assim... Acho que é até a própria forma do hip-hop se sustentar hoje em dia, vender essa ideia de que se você quer dentro do rap, da cultura hip-hop, se você quer, você consegue. Afinal, a gente só precisa de uma batida que a gente faz na mesa e algumas palavras, né, as rimas. Então, assim, dentro dos gêneros musicais, acredito que o hip-hop, o rap, né, dentro do hip-hop, seja aquele mais acessível a todos hoje em dia. Então, qualquer um poderia fazer. Dentro disso, qualquer um poderia conquistar uma fortuna de milhões, mas isso é apenas ilusório. Alguém precisa ter 30 carros? Eu não vejo necessidade. Acho que, assim, vai muito também, a pessoa às vezes é colecionadora, né? Mas, assim, colecionar carro, acho que colecionar relógios, já sabendo que às vezes você olha as horas no celular hoje em dia, já seria demais, e cada relógio tem incrustado vários diamantes, enfim, imagina carros. No fundo, eu estou falando, e eu acho que você também está falando, de autenticidade. Essa é uma preocupação sua, ao compor, ao se apresentar, de fazer um trabalho autêntico, conforme você mesmo define essa palavra? Sim, a gente vê muito do mesmo hoje em dia, né? Não é assim, nem por mal, mas as pessoas, às vezes, simplesmente copiam o que está sendo feito e o que está sendo apreciado, né? Porque acho que todo mundo quer aplausos, quer palmas, e aí todo mundo quer elogios. Mas eu sempre procuro pensar de uma forma que eu vou fazer algo que vai ser visto ou ouvido daqui 20, 30, 50 anos. Assim, eu não tenho essa pretensão, né? Claro, no fundo eu tenho, mas assim, superficialmente não quero ter essa pretensão. Mas quando a gente faz algo para ser ouvido daqui vários anos, a gente não faz com a ideia de ser algo do mesmo, de ser algo cópia de outra coisa. A gente faz com uma ideia de que seja algo que tenha realmente um conteúdo a ser mostrado, né? Então, quando eu faço meus raps, não que eu pense, tenha esse pensamento de que, nossa, daqui 50 anos isso vai ser ouvido. Mas eu penso que eu gostaria que eu colocasse coisas na minha música que pudessem ser utilizadas das mais diversas formas, não somente para o ouvinte ouvir aquilo como uma música, mas dele ouvir, refletir, pensar, de repente outra pessoa usar aquilo numa sala de aula, usar aquilo num TCC, usar aquilo numa pesquisa acadêmica. Então, usar como história, como fonte histórica. Então, eu penso muito nisso, que se eu reduzir o que eu faço a apenas música, acho que é parte da minha autenticidade. Se eu reduzir a apenas música, eu vou estar fazendo o que vários já estão fazendo. E assim, não desmerecendo eles. Mas eu não posso simplesmente desperdiçar tudo que as pessoas maravilhosas ao meu redor me proporcionaram simplesmente para ser mais um entre vários. Então, assim, eu sempre procuro pensar assim,
Não é que eu queira me destacar, mas eu quero fazer algo que contribua, e para contribuir você precisa fazer algo diferente, de certa medida, né? Mesmo que você faça algo inspirado, influenciado, ainda tem que ter um toque seu, porque a gente também, não desprezando o valor da cópia, assim, em tempos de cópia, né? Em tempos da reprodutibilidade técnica, enfim, a gente vê cada vez mais isso, né? As coisas sendo reproduzidas aí a rodo. Mas isso também tem um certo valor. As pessoas ainda, daqui a uns anos, ainda vão olhar isso e vão entender a realidade a partir daquilo. Mas, assim, eu tenho essa ideia, esse pensamento de contribuir, mas de uma maneira diferente. Se já tem milhares de pessoas fazendo aquela música dançante, aquela música falando que você consegue, aquela música, seja lá qual for a música do momento agora, eu acho que eu tenho um espaço ali, uma zona ali que eu posso atuar, que é justamente a zona que as pessoas não estão explorando. E aí eu penso em fazer sempre ir por esse lado, né? Fazendo o levantamento dos seus álbuns, eu observei os seus títulos, né? Os títulos são sensacionais, né? Abençoado seja o que acredita em si mesmo, Canções que ouço para mudar de vida, Jovem poeta e seus sonhos de pedra, são alguns dos seus títulos, né? Agora, o que eu mais gostei foi este, né, que você lançou, se não me engano, em 2019 ou 2018, o melhor disco do pior ano. De onde vêm esses títulos e no que você estava pensando ao escolher este, o melhor disco do pior ano, que foi de 2019 mesmo? Acho que paralelo à questão anterior, né, de fazer uma proposta assim, que é louco, né, porque você fazer uma proposta do tipo, vou fazer o que as pessoas nunca pensaram, aí você faz uma coisa e você pesquisa no Google, percebe que as pessoas já pensaram, já fizeram aquilo. Então, assim, meio que não existe nada inovador, mas assim, dentro da minha proposta ali, dessa zona que eu encontro de atuar, de onde eu acho que as pessoas não estão pensando tanto dentro da arte, eu penso em títulos que trabalhem muito essa questão, que às vezes são títulos longos, que eu comecei a ter um gosto por títulos longos, assim, acho que não são melhores do que os outros, mas assim, acredito que tem um pouco da minha essência, porque é aquela coisa, você vai reduzir um trabalho, às vezes um álbum tem, hoje em dia, 12 músicas, você vai reduzir aquelas 12 músicas, que geralmente, em média, tem 3 minutos, e assim, dão 12 vezes 3, enfim, não sou tão bom de matemática, mas em média um álbum é 40 minutos, que leva para ser feito meses, né? Hoje em dia, assim, até 3 meses, até um mês, né, você faz um álbum. Mas, enfim, uma média ali de 6 meses para produzir um álbum. Você vai reduzir tudo isso em uma palavra. Claro que, assim, óbvio que os autores fazem isso há muito tempo, sabe? Você tem que encontrar um título ali que tem a ver com a sua obra, e às vezes, assim, ele tem vários motivos para existir. Às vezes é uma palavra só e representa muito aquela obra. Mas, assim, no meu caso, às vezes eu acho que acredito que eu tenho uma certa preferência por esses títulos mais longos, porque às vezes eles escrevem muito e não escrevem nada. Não tem tanta descrição, sabe? Eles conseguem ter essa ambiguidade, que é outra coisa que eu gosto bastante. Porque eu acho que, assim, eu meio que me tornei um artesão das palavras, foi justamente por encontrar nelas várias coisas, brincadeirinhas que a gente faz, né? Assim, que a gente pode brincar com os sentidos dela, brincar com a sonoridade dela, brincar com essa semântica delas, sabe? Então, a gente vai, assim, fazendo como se ela fosse um quebra-cabeça, ou uma massinha de modelar, ou um slime, que está tão em alta agora, para os jovens entender. É uma coisa que a gente modela a nosso gosto, assim, e esse gosto tem uma motivação, tem uma justificativa. Então, por exemplo, abençoado seja que acredita em si mesmo. Ao mesmo ponto que parece ali uma frase de autoajuda, clichê, de coach, se você ouvir o álbum, e aí também eu acho que é muito interessante as pessoas verem o título e ouvirem o álbum, se você ouvir um álbum, você vai ver que é um álbum bem de vários momentos, que esse primeiro álbum meu era muito essa coisa também de eu tô fazendo o meu primeiro CD, tanto que na época eu fiz os CDs, as cópias mesmo dos CDs, imprimi os papeizinhos, fiz tudo como mandava a regra, como outros rappers estavam fazendo anteriormente a mim. E esses rappers dizendo que tinham conseguido muita coisa através disso, né? Então eu fui lá, meti a cara, fiz aquilo tudo, mas assim, sabendo que eu tinha um limite,
sabe? Que eu não iria conseguir vender tanto quanto eles venderam. Que eu não conseguia fazer... Assim, na verdade, até me surpreendeu o sucesso e o alcance que teve esse álbum. Mas ainda assim, não consegui fazer o que eles fizeram. Então, abençoado seja o que acredita em si mesmo, também brinca com isso. Mas brinca também com o aspecto religioso. Porque abençoado seja é uma frase religiosa, principalmente católica. E assim, a gente costuma muito colocar Deus como o centro das nossas relações no mundo. Até por conta do crescimento da Igreja Católica e aí surgimento de outras vertentes religiosas. Assim, não tenho nada contra as religiões, mas nesse álbum, aí, em vez de colocar Deus como centro de tudo, eu coloquei eu. E não sendo aquela coisa antropocentrista, mas assim, uma coisa de colocar a minha vontade, né? Aliás, se existe um Deus, ele também faz parte da minha vontade, porque ele está em nós, né? Ele é uma parte de nós, esse Deus. Porque se nós somos parte dele, a recíproca também é verdadeira, o contrário também vale. Então, ele fazendo parte de mim, então quando eu coloco eu acreditando em mim mesmo e me abençoando dessa forma, é uma forma também meio que brincar com isso, dessa questão católica, porque eles colocam Deus como a vontade de tudo, né? Mas nesse caso a vontade seria eu, que também seria Deus. Então, assim, eu na verdade, assim, eu penso muito nos títulos, assim, também não é... Porque eu falei que eu tenho preferência por títulos grandes, então não é só colocar várias palavras ali, é criar uma justificativa também, que às vezes eles surgem junto com o álbum, às vezes eles surgem antes. E o melhor disco do pior ano, ele acho que na verdade surgiu durante o processo mesmo, que eu tinha a vontade de fazer esse disco e tinha mais ou menos algumas ideias. E assim, esse disco ele basicamente ele fala muito da realidade que a gente estava vivendo naquele ano, que ainda continua vivendo, né, que faz parte dessa sequência aí dramática que o povo brasileiro vive. E a gente costuma dizer que assim, que esses anos, essas tragédias, né, às vezes elas tiram o melhor da gente, né? Assim, também é outra frase chavão, de clichê, de autoajuda, né? De, assim, achar que tudo de ruim que vai acontecer na sua vida vai proporcionar um crescimento para você, como se isso fosse automático. Mas o melhor disco do pior ano era uma coisa do tipo, a gente estava vivendo um ano ruim, em vários aspectos, né? Porque significava uma derrota muito grande para todos nós, aqueles que tinham esperança de alguma coisa melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu estava criando o melhor que eu podia criar, de acordo com aquela situação, aquela realidade e até as ferramentas que eu tinha, né? Assim, então, eu estava fazendo o melhor disco do pior ano, que também poderia ser o pior ano por conta do que aconteceu pós-eleições, poderia ser o pior ano também pelo meu estado emocional também, mas, assim, acredito muito eu que esse ano eu estava bastante, assim... me recuperando de certos outros baques que eu tinha tido, né? Então, acredito que quando eu fiz esse álbum, ele também era um reflexo de anos anteriores também. Mas aquele ano em si, assim, acho que para o povo brasileiro, principalmente aqueles que foram às ruas, né? E assim, claro que foram vários vieses que foram às ruas, mas aquelas pessoas que acreditaram que o que aconteceu não iria acontecer, acho que foi o pior ano, né? E assim, eu mostrei, assim, a minha ideia era mostrar que, olha, a gente pode estar vivendo o pior ano, são os piores momentos, mas a gente ainda pode construir coisas incríveis aqui, né? Que a gente pode mostrar que a gente é muito forte, né? Mesmo que essa força venha desse drama que a gente vive, né? Essa superação, né? Para quem gosta de títulos longos e para quem tem tanto a dizer, tem uma visão tão complexa do Brasil, da própria arte, então eu vou encerrar essa nossa conversa com uma provocação, com uma brincadeira, pedindo a você que defina a sua própria arte com uma palavra só. Olha, às vezes, em alguns momentos, me faltam muitas palavras, né, para um cara que faz bastante rap, vários álbuns, mas eu vou usar uma palavra que, assim, ela tem uma ligação comigo, porque foi uma coisa, assim, que a Thaís me falou um dia, que ela falava que que estar do meu lado ou que ficar junto comigo era um sentimento inefável. Então, assim... E aí, quando ela me falou o que significava, eu pensei, pronto, resumiu tudo que eu quero falar. Que é algo, assim, que a gente não consegue, né, expressar, sentir, enfim. É uma coisa meio que indizível, indescritível, enfim. Mas é uma coisa que consegue amalgamar vários significados e sentidos, né? Por ser uma palavra, eu acredito que seja uma das... Talvez por essa ligação que eu tenho com a Thaís, seja uma das palavras mais grandiosas e escrita em poucas letras.
Então tá bom. Guilherme Oliveira, MC Mestiço, te agradeço muito essa conversa que realiza bem o propósito do Africanismos, que é dar um espaço, abrir um espaço, dar voz a quem tem voz, aqui em Uberaba, a quem acredita na arte popular, a quem acredita na cultura da diáspora. Muito obrigado. Logo a gente se vê. Queria agradecer ao professor Carlos, você, né? Todo mundo que apoia o trabalho, assim, das maneiras que pode, né? Seja ouvindo, seja divulgando. Agradecer também, assim, a Thaís, minha companheira de vida, de tudo. Agradecer meus pais, a Rosa, ao Guilherme, que eu levo o nome. Também são as pessoas, assim, que me fizeram tudo que poderiam fazer por mim. E também queria agradecer em especial a minha avó, que veio a falecer no início do ano. E, assim, uma pessoa bem importante. E, assim, é uma passagem que uma das primeiras músicas que eu consegui gravar com aqueles recursos bem precários que eu tinha, eu falei para minha mãe que tinha gravado, a minha mãe ouviu, aí numa das idas da minha avó lá em casa, minha mãe pediu para me mostrar para ela, e é uma coisa assim que eu guardo porque é simbólico, né? Assim, ela pode não ter entendido o que eu queria dizer, pode ter ficado, que tipo de música é essa, né? Até uma pessoa assim mais velha que tem um conhecimento de músicas totalmente diferente, enfim. Mas é aquela coisa de você parar um tempo para ouvir o que uma outra pessoa está falando ou fazendo, sabe? É um carinho, uma empatia enorme que você teve aqui comigo e eu queria agradecer muito. Obrigado. Caro podcaster, agradeço a sua audiência para este Africanismos tão especial. Em breve, traremos mais atrações das culturas da diáspora africana, que viverá para sempre. Por enquanto, deixo você com as sábias palavras do povo Hausa, maior grupo etnolinguístico da África subsaariana, com mais de 80 milhões de pessoas que habitam países como o Níger, a Nigéria, Benin, Camarões, Sudão e Gana. Escute bem, aquilo que o coração ama faz as pernas andarem. Um abraço a todos e até logo!